Fudeu, mano. Olá, vamos falar hoje aqui sobre HIV, o vírus da imunodeficiência humana, um vírus muito falado nas últimas décadas, que causa uma doença devastadora muito grave e que não tem cura, né? O vírus tem certas peculiaridades, ele é um vírus difícil de se lidar. Vamos começar aqui pelas características gerais. O HIV é um retrovírus. E o que os retrovírus eles têm de especial? Os retrovírus eles têm uma enzima chamada transcriptase reversa. Transcriptase reversa. Essa enzima ela é capaz de converter RNA do vírus em DNA. Além disso, o material genético deles é um RNA fita simples, positivo. Eles possuem um envelope e o alvo deles são as células da defesa, mais especificamente os linfócitos T, CD4 e também os macrófagos. Eles causam a doença chamada AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida, síndrome da imunodeficiência adquirida, e também podem causar outras doenças. Por quê? Eles podem causar também câncer, alguns tipos de câncer, e também doenças autoimunes. Existem vários subtipos de HIV. Existe HIV-1 e HIV-2. Também como existem subgrupos de HIV. Existe o subgrupo M, subgrupo N e o subgrupo O. Vamos aqui focar no subgrupo M. Existem diversos subtipos de HIV que fazem parte do grupo M, que vai desde o subtipo A até o subtipo J. Aqui pra gente vai ser importante destacar o subtipo B, que é o subtipo que aparece mais aqui no Brasil. Bom, a preocupação da maioria das pessoas é quanto à forma de transmissão. Afinal, como que elas vão se prevenir? Elas têm que ter conhecimento da forma de transmissão. Temos aqui a forma de transmissão, principal forma de transmissão, relação sexual sem proteção, ou seja, sem preservativo, seja ele masculino ou feminino. Isso inclui sexo oral, sexo vaginal, sexo retal. Outra forma de transmissão é a transfusão sanguínea. Temos também a amamentação, principalmente nos primeiros 3 meses de vida do bebê, que é a maior a chance. 3 meses de vida. Transmissão vertical, ou seja, da mãe para o filho, por via transplacentária, também tem chance, transplacentária. E por compartilhamento de seringas contaminadas, porque você vai ter ali o contato com o vírus circulante do sangue da pessoa. É interessante ressaltar aqui que, por exemplo, muita gente tem medo de pegar na mão, de beijar a pessoa que tem HIV, né? Essas formas não permitem contágio, ou seja, não tem como se pegar HIV beijando uma pessoa ou pegando na mão dela, abraçando. Então, isso muitas vezes acaba levando a certo preconceito por muitas pessoas, que, de certo fato, é devido à ignorância. Para você ter ali realmente a transmissão, você tem que ter uma lesão, você tem que ter contato com o sangue do contaminado. No caso das relações sexuais, quando você tem um movimento de fricção, por exemplo, você tem rompimento de vasos sanguíneos e esse vírus acaba entrando em contato com a outra pessoa. Antes de falar aí sobre as manifestações clínicas da AIDS, vamos falar aqui sobre algumas estruturas importantes do vírus.
A gente tem na superfície do vírus uma proteína denominada GP120, é uma glicoproteína. São proteínas localizadas na superfície aí, exatamente onde eu tô, exatamente não, mais ou menos onde eu estou mostrando no vírusinho aí na ilustraçãozinha. Temos enzimas muito importantes, dentre as quais uma das mais importantes é a transcriptase reverse, que eu já falei lá antes. Tem uma alta chance de erro. Então, você tem muita chance de ter uma mutação aí devido a essa proteína. A proporção chega a ser mais ou menos uma mutação diária no indivíduo em que ela já está replicando ali ativamente, o vírus no caso. Temos de importante também ali o correceptor CCR5 e o CXCR4. Esses correceptores são expressos na superfície da membrana do linfócito T-CD4 lá, e eles são importantes para a ligação, para o reconhecimento do vírus HIV com a célula T. Lembra lá que você tem que ter a molécula CD4 e o correceptor para o vírus entrar na célula e se multiplicar ali. Outra coisa que eu esqueci de mencionar é que a GP120, ela geralmente é o alvo dos anticorpos no nosso organismo, né? Mas ela é uma estrutura muito mutagênica, então fica difícil organizar uma resposta imune contra ela também. Bom, vamos explicar aqui a evolução da doença. Primeiro você tem a infecção do vírus HIV. Ele vai lá, reconhece a célula por aqueles receptores e correceptores que a gente já falou, CD4 e o CCR5 ou CXCR4, e ele adentra a célula do indivíduo, a célula do linfócito T. Depois ele se replica lá, transforma o RNA dele em DNA, o DNA é incorporado para dentro da célula, é incorporado no DNA do indivíduo, a célula se multiplica e esse DNA é traduzido e forma proteínas que vão formar os componentes virais mais para frente. E assim o vírus se replica dentro da célula do linfócito T. Aí um ponto interessante a se destacar é que esse DNA viral incorporado ao DNA do indivíduo pode ativar oncogenes. O que são oncogenes? São genes que podem vir a causar câncer, por exemplo, de uma forma resumida. E é dessa forma que a AIDS pode evoluir para um câncer. Aliás, o vírus HIV pode causar um câncer, como dito no início do vídeo. Bom, agora quanto à evolução mesmo da doença. Depois você ter essa fase de disseminação do vírus, ou seja, o vírus lá foi na célula, se replicou, se multiplicou e se disseminou lá para os órgãos linfóides. Você tem uma fase aí de depressão do número de células TCD4, essa primeira quedinha na curva aqui, ao mesmo tempo que você tem essa curva ascendente do número de vírus HIV. Mas o que acontece? O nosso sistema de defesa vai organizando a nossa defesa e aí você consegue produzir anticorpos contra HIV e você começa a destruir esses vírus HIV. Perceba que tem uma depressão acentuada aqui e ao mesmo tempo que a curva de linfócitos TCD4 sobe. É exatamente nesse momento que ocorre aí uma compensação, ou seja, o nosso sistema ele consegue combater parte dos vírus HIV. Mas o que acontece? Após essa fase aguda da doença, que você pode ter sintomas como febre, mal-estar, sintomas típicos de vírus mesmo, você pode até ter um sintoma, aliás, parecido com a síndrome da mononucleose. Você tem um esquema que é mais ou menos o seguinte. Você tem o seguinte cenário. Você tem aí as nossas células de defesa, que estão sendo esquematizadas aí no quadro, e você tem os vírus, fazendo um esqueminha aí.
E eles estão disputando uma batalha aí. O que acontece? Nesse período pós a fase aguda, ocorre uma fase de latência, em que ocorre um certo equilíbrio entre essas duas tropas aí. Mas chega um ponto que o vírus HIV vai começando a destruir, pouco a pouco, as nossas células de defesa. Até que chega um ponto em que nossas defesas não conseguem mais dar conta nem de micro-organismos que, numa situação comum, seriam totalmente inofensivos. Micro-organismos, por exemplo, da nossa microbiota, que estão ali na nossa pele, na nossa boca, o tempo todo, convivendo com a gente. Ou então fungos, por exemplo, que a gente respira fungos, a gente entra em contato com fungo o tempo todo. Eles podem ali e podem começar, de fato, causar doenças na gente. A gente tem aí como exemplo streptococcus de bactéria, ou então pode ter uma micose, por exemplo, criptococose, ou você pode ter uma candidíase, criptococose, candidíase e assim por diante. Nesse ponto em que as doenças oportunistas começam a se manifestar e que as nossas defesas já estão muito debilitadas, é o ponto que é chamado de AIDS, que é o ponto da síndrome da imunodeficiência adquirida, representado aí no gráfico. Existe um determinado parâmetro aqui, né, de número de células TCD4 para ser considerado AIDS. Esse valor é considerado de 200 células por milímetro cúbico de sangue. Então, resumindo aqui, a gente tem uma fase aguda, que é essa primeira fase aqui, depois você tem uma fase de latência e depois você tem a fase crônica da doença, que é a fase que desenvolve mesmo a AIDS. E quanto ao diagnóstico e ao tratamento da AIDS, que são dois pontos muito importantes aí. Bom, diagnóstico laboratorial, no caso, você pode fazer por detecção de anticorpos anti-HIV no soro do paciente. Você também pode fazer um isolamento do vírus mesmo, do vírus da HIV. Ou você pode detectar partículas virais. Por exemplo, você pode procurar o RNA dele, fazendo um exame de PCR, reação em cadeia da polimerase. Já no tratamento, a gente tem aqui a terapia antirretroviral de alta atividade, que é uma terapia que envolve a administração de várias drogas inibidoras de enzimas. Por exemplo, a gente tem drogas inibidoras de transcriptase reversa. A gente tem drogas inibidoras de proteases também, drogas que atuam na proteína de superfície. E aqui um termo muito usado, né, que é o uso de coquetel, né, que diz que quem tem AIDS toma coquetel. Bom, não é bem um coquetel, né? Assim, a gente administra para esses pacientes um coquetel que é um conjunto de drogas. Geralmente, por exemplo, aqui no Brasil, o coquetel utilizado usa 2 antitranscriptase reversa e uma enzima inibidora de protease. Certo? Por que eu coloquei RT aqui? É transcriptase reversa. E por último, finalmente aqui a questão central da AIDS, né? Por que que não tem uma cura ou por que que não tem uma vacina eficaz? Bom, esse é o grande dilema do século, né? Existem alguns fatores que eu separei aqui, de uma forma bem resumida, que em parte explicam por que que a AIDS não tem cura, por que que o HIV é um vírus tão macabro assim. Bom, o primeiro fator é porque é um vírus altamente mutagênico. A gente tem aí principalmente muitas mutações na proteína de superfície, na GP120. E por que isso é ruim? Porque o nosso anticorpo vai na GP120, né? Se a GP120 mudar, o nosso anticorpo não vai ter como reconhecer o vírus.
Outro fator seria o erro na transcrição reversa, quando a transcriptase reversa vai ali e atua, vai ali e atua transformando o RNA em DNA, vai e tem um erro nessa transcrição e o DNA fica mutado. E aí torna-se um vírus totalmente diferente e ele escapa da nossa imunidade de novo. Outro fator é a não expressão de MHC. Lembra lá do MHC da imuno? O MHC é fundamental para que o nosso sistema imune seja organizado, seja coordenado, ele seja direcionado para combater a doença. Como as nossas células não conseguem processar o vírus e expressar MHC na superfície, não tem como a gente organizar uma resposta eficaz contra ela. E por que não tem vacina, por exemplo? Pela falta de um modelo animal eficiente. Não tem como reproduzir a vacina atualmente em ratos, por exemplo. No máximo teria em chimpanzés, mas tem um problema. Por que ele não é um bom modelo animal? Porque ele não desenvolve a imunodeficiência. Então a gente fica no impasse nesse quesito aí para achar um modelo para procurar uma vacina. Bom, acho que era isso que eu tinha para falar de HIV. Dei uma resumida aí bem rápida. Tem muito mais informações a respeito de HIV. Quem quiser aí pode procurar na bibliografia. E é isso aí. Se você gostou, dá joinha aí. E a minha última mensagem é: seja consciente aí, previna-se. Você sabe as formas de transmissão, conhece a doença, sabe dos efeitos dela. Então, seja consciente aí. Valeu?